Independência do Brasil. No ano de 1807, os franceses invadiram a Europa, mas ainda faltava tomar Portugal. A família real de Portugal precisava fugir. Mas fugir para onde? Para o Brasil. O Brasil é longe de Portugal. Precisa de muitos dias de viagem de navio. Em março de 1808, a família real chega ao Brasil, no Rio de Janeiro. Junto com a família veio Dom Pedro, ainda criança. A família ficará vivendo no Brasil. E agora, o Brasil está unido a Portugal. No ano de 1816, 8 anos depois da chegada da família ao Brasil, a rainha de Portugal morre. O filho dela, Dom João, torna-se rei de Portugal. Então Dom João avisa Dom Pedro, que já é adulto, que ele ficará no Brasil e precisará se casar. Começa a busca por uma esposa para ele, até que encontra. A futura esposa é Leopoldina. Ela vem de muito longe e finalmente chega no Brasil para conhecer Dom Pedro. 5 anos depois, Dom João volta a Portugal e Dom Pedro, como príncipe, passa a comandar o Brasil. Dom Pedro começa a criar as suas leis. A primeira lei é de liberdade de expressão e começam a surgir vários jornais diferentes com notícias. Aqui no Brasil vive José Bonifácio. Ele é um apoiador de Dom Pedro. Apoia a separação de Portugal, apoia a independência. O rei de Portugal fica muito bravo. Ele não quer a separação do Brasil. Ele tem uma ideia para atrapalhar Dom Pedro. Ele manda uma carta ordenando que Dom Pedro volte a Portugal para continuar os seus estudos. Mas Dom Pedro, ele não quer voltar. O povo brasileiro então faz um abaixo-assinado pedindo para ele ficar aqui. Assim, Dom Pedro resolve ficar e avisa seu povo. Lá em Portugal, Dom João fica muito bravo porque seu filho lhe desobedeceu. Dom Pedro começa a organizar o governo. Chama José Bonifácio para ser seu ministro das relações com Portugal. Ele não aceita as leis impostas por Portugal. O rei ficou mais bravo ainda e mandou outra carta a Dom Pedro, ordenando que volte para Portugal agora. Um soldado sai para avisar Dom Pedro da chegada da carta. Ele encontra Dom Pedro próximo do rio e lhe entrega a carta. Dom Pedro lê, fica furioso e resolve acabar com a união com Portugal e grita: independência ou morte! Rapidamente, a notícia se espalha pelo Brasil. Assim, é escrito o hino da independência e criada a bandeira do Brasil, separada de Portugal. No mês de outubro de 1822, Dom Pedro torna-se imperador. E no dia 1º de dezembro é oficializada a coroação como imperador e o Brasil se torna um país livre.